Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é quinta-feira, dia 18 de abril, estamos começando o nosso programa Papo de Câmbio, eu com meu parceiro, correspondente cambial, Lucas Berti. Antes de dar início ao nosso bate-papo, recado para você é que não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube Safras TV, ative as notificações, deixe seu like, seus comentários. Todos os dias a gente tem um vídeo novo para vocês no nosso canal. Em safras.com.br, conheça a plataforma Safras, todas as informações para o agronegócio lá estão. Temos nossa agência de notícias, nossos trabalhos de consultoria, tudo que você precisa saber para tomar as suas melhores decisões. Agora sim, já cumprimento o Lucas. Bom dia, Lucas. Vamos falar agora do dólar que deu essa puxada. Estava numa zona de acomodação nos nossos últimos programas. A gente sempre vinha falando no dólar ali, quando caía, não baixava de 4,85, 4,90, no máximo 4,80. Quando subia, batia no teto dos R$ 5 e também não se mantinha acima disso por muito tempo. Olha, subiu, rompeu esse patamar e foi embora, né, Lucas? Vou compartilhar a tela aqui. Bom dia, Lucas. Bom dia, uma satisfação estar aqui novamente. O pessoal também nos acompanha, né, nesse programa, o pessoal de casa, tá? Novamente aí falando do dólar. Sim, nós estamos num outro lugar agora. Estamos em outro chão do mercado de dólar. Estamos Outro, voltando no caso, outro teto. no Estamos em outro outro teto. teto, quase quase indo já próximo muito do céu, né, Alessandro? É, Porque o dólar realmente foi uma puxada forte e não voltou mais para aqueles níveis que nós vimos falando lá atrás, ao longo do ano de 2023, final do ano de 2023, mas nós voltamos para os níveis de março de 2023, né? E esses níveis aí, eles praticamente foi quando começou aquela queda forte, com uma perspectiva de quando nós tivemos uma expectativa de crescimento melhor no país, dados do país mais favoráveis, previsão de corte na taxa de juros dos Estados Unidos, ou quando começou a parada do ciclo de alta dos Estados Unidos, agora o que nós temos é um cenário diferente. A gente teve uma conjuntura de situações aí, de acontecimentos no mercado, que fizeram esse dólar puxar bem, não só no Brasil, fora do Brasil, levou o dólar a quase 5,30, nós vemos ali no gráfico, que é o patamar lá de março de 2023, né? Quando o dólar começou a cair, caiu até os níveis abaixo de 4,70, mas não se consolidou naqueles níveis. O que que acontece? Nós temos aí uma situação técnica, claro, hoje o dólar está recuando um pouquinho, agora estável, mas chegou a recuar um pouco, chegou próximo dos 5,30, para ser mais exato, 5,291 no contrato à vista, e voltou a recuar para níveis ali próximos dos 5,22 ontem, mas o dólar encontra sustentação nesse patamar, esse é um novo patamar de suporte. O que seria normalmente uma situação de dólar voltar rápido, corrigir rápido de uma puxada, seria ele romper para baixo de 5,22, 21,50, voltar rápido para os patamares e mostrar, não, isso foi só uma puxada momentânea, mas não foi o que aconteceu. E por quê? Porque existem fundamentos no mercado, Alessandro, que sustentam esse dólar mais alto. Não é somente, todos acompanharam essa tensão no Oriente Médio, Israel na ofensiva com Gaza, acabou bombardeando uma embaixada iraniana na Síria, gerou o quê? Uma contraofensiva do Irã, que no final de semana lançou alguns drones e mísseis bélicos no território de Israel. Felizmente, Israel interceptou, com a ajuda dos americanos, muitos desses mísseis, mas até o momento Israel não gerou algum tipo de intenção de reagir. A gente não sabe ainda se vai haver algum tipo de reação por parte deles, mas isso movimentou o dólar, fez o dólar subir forte juntamente com o quê? Com os juros dos Estados Unidos. Indicadores lá dos Estados Unidos estão muito fortes. O que são os indicadores? São a inflação ao produtor, inflação ao consumidor, os chamados CPIs, que a gente fala em inglês, e também
vendas muito fortes no varejo, recebemos dados início dessa semana, muito mais fortes que o esperado. Além disso, dados de emprego, payroll, sempre mostrando dados mais fortes que esperados pelo mercado. Então, o que que isso está dizendo para o mercado? Está dizendo que está difícil de conter a inflação. E se está difícil de conter a inflação, quando a gente falou no último programa, Alessandro, 3 cortes de juros previstos na taxa dos Estados Unidos, vinham falando, o Fed ia falando que ia fazer, né? No momento adequado, já está se falando em 2 cortes. E eu já conheço analista aí no mercado falando que nem corte vai ter e talvez tenha que ter revisão para cima. Porque se a inflação não para de subir, ou se os números indicadores são fortes, o que você tem que fazer? Não dá nem para cortar, não dá nem para manter a taxa de juros. Mas isso eu não estou dizendo, não vem da minha boca isso, né? Isso a gente vai acompanhando que os analistas vão falando. O fato é que, pelas palavras do Fed, Jerome Powell, a linha, o horizonte de corte de juros está muito mais distante do que era previsto inicialmente. Então, essa conjuntura de fatores, mais um agravante muito sério, que é a questão fiscal no país. Governo revisando sua meta fiscal de 2025 de superávit para zero. Já dizendo para o mercado, 2024 vai ter déficit. E já sabemos que vai, né? Já sabemos que o governo não tem dinheiro para zerar o gasto que vai ter no ano. E eu, no meu ponto de vista, não vai ter dinheiro em 2025, talvez, certo? Porque o que a gente percebe quando vai trabalhando no mercado financeiro é que o nível de afirmação do governo, dos órgãos governamentais, das instituições, é amenizar a situação, é não dizer exatamente o que é a realidade do mercado. Porque tem bancos dizendo, qual foi o banco ontem que eu vi que falou o seguinte, não sei se foi, não, foi FMI, é o FMI. Ele falou que não vai conseguir nem talvez zerar o déficit em 2025, que ele está prevendo que talvez em 2026 só o Brasil comece a zerar déficit. Então, é uma situação que fez o dólar subir. O real liderou as perdas. A gente analisando frente a moedas emergentes e moedas pares do dólar, a gente nem vamos comentar com a questão da guerra, mas em relação aos emergentes, a gente faz sempre uma comparação com o peso mexicano, com o rúpia da Indonésia, enfim, emergentes no mercado, né? Se a É, gente pudesse, do, Lucas, para fazer aí um resumo desses elementos que tu apresentaste, então nós temos aí a questão fiscal, né, a questão da tendência de juros nos Estados Unidos, que cada vez parece que fica mais para longe o começo de corte nos juros. A gente sabe que tem essa questão de spread entre os juros do Brasil, que mantém uma trajetória de queda, né? E aí, nos Estados Unidos, eles não começaram essa trajetória de queda, acaba se tornando mais atraente para o investidor, até no universo de um mercado com muito risco, investimentos, né, nos Estados Unidos. E temos aí essa questão fiscal. São esses três, e temos aí a questão de Israel. Então, temos fiscal, juros nos Estados Unidos, e essa questão também geopolítica aí que temos, se a gente fosse trazer, né, para deixar bem pontuado, assim, seriam esses três elementos, né, Lucas? Seriam esses 3 elementos, mas também que a gente tem que ser bastante enfático aqui, acompanhando a situação econômica chinesa, né? Mais um. China que veio também com uma situação mostrando dados poucos melhores no início de semana, mas, ao mesmo tempo, a gente agora começa a ver os chineses a, a manifestar uma maior demanda, especialmente por minério, por commodities. Você veja bem, Alessandro, nós tivemos, vamos falar do petróleo, nós tivemos petróleo subindo a US$ 92, um pouquinho mais, o barril do Brent em Londres, na escalada aí dos conflitos em Israel. Agora você vê o petróleo hoje já US$ 87 o barril. Isso está dizendo uma coisa para o mercado, que não tem demanda para a oferta que tem, né? Então, e essa demanda, ela também ela vem muito da China, né? Lembra que a China usa muito commodity para sua indústria pesada, né? Você vai fazer seus projetos de infraestrutura
correrem, você precisa de caminhão, você precisa de veículos que utilizam combustíveis, né? Então isso aí não a gente vê que a demanda chinesa para o minério, ainda embora esteja sendo manifestada um pouco mais alto, não é de acordo com o que o mercado espera. Agora o minério está se recuperando um pouquinho, na perspectiva de uma melhora sazonal, e no petróleo a gente vê que também não existe essa situação aí de um pouquinho mais, digamos assim, desacelerado o mercado na China. Tá? Isso aí está com certeza também gerando um certo tipo de temor no mercado. Mas, claro, o que ajuda preços serem controlados também é o preço ao produtor. Se você compra petróleo mais barato, se você compra combustíveis mais baratos, minério, você contém o seu preço de custo, certo? Correto? Então, isso vai refletir melhor para o mercado do consumidor final. Então, claro que esse movimento da China, na verdade, até está, num certo sentido, uma preocupação, por que a China não está crescendo. Claro que desacelera um pouco, mas ao mesmo tempo talvez essa desaceleração seja importante para segurar um pouquinho o preço das commodities e segurar o preço final. O que a gente percebe é que isso é um fator para ser observado. Aí que está, a equação ela é muito complexa. E certo? Ao mesmo tempo, vamos falar, por exemplo, sobre o dólar nesse momento. Estou dando um exemplo sobre a questão da subida. O dólar subiu bem, mas lembre-se, quando o dólar sobe bem, fica muito mais interessante para quem vai investir diretamente no país, porque fica mais barato investir no Brasil, certo? E fica mais competitivo para nós exportar. Então, essa equação, eu vinha te falando isso até há alguns meses. Eu acho que eu não deixei de salientar que, para mim, o valor daquela moeda real abaixo de 5 não era um valor real, porque você perde competitividade externa. E onde que nós somos superavitários? Na nossa balança comercial, correto? Não é nas nossas importações, porque nas nossas transações correntes a gente é deficitário. Em todos os outros setores nós somos deficitários. Então, nesse momento que a gente tem uma moeda um pouco mais desvalorizada, a gente tem mais competitividade, a gente reverte isso em reais depois, né? Então, Alessandro, do meu ponto de vista, vou falar, o dólar está onde deveria estar já, porque pela situação toda do quadro, não tem justificativa dólar a 4,90, dólar a 4,80. Nós temos uma inflação natural de moeda no mundo, as moedas inflacionam, certo? Nós tivemos dólar quando nós estávamos em 2018, o dólar estava 13,80 quando começou a subir. 13,80 a R$ 4, tá? Ali por metade de 2018. Já era naquele período, os analistas já falavam que era um patamar irreal do real, porque existe uma inflação natural em cima da moeda. Mas isso são coisas um pouco mais técnicas. O fato é que essa puxada de agora, ela é justificada por uma situação que aparentemente está mais transparente ao mercado, né? A gente vai sentindo o que está acontecendo e o mercado responde. E quando você tem um conflito armado que pode envolver inclusive várias nações, foi o que foi a grande puxada num local onde já é tenso, onde tem muito petróleo, onde é um conflito que pode gerar sei lá, uma guerra envolvendo diversos países, e já que já estamos com a Ucrânia e Rússia, né, com esse conflito já longo já, você vai ter um conflito muito mais longo num país, envolvendo mais gente nesse conflito, né, o que aconteceu com Israel e Irã. Aliás, eu acho que Luca, isso... Ah, não, não, mas é só para. Depois tu continua falando de Israel e do Irã, que é uma questão muito interessante, lamentavelmente interessante, mas que impacta os mercados, né? E como tu bem lembrou, a gente continua, a gente parece que às vezes se esquece que continua o conflito Rússia e Ucrânia. E depois houve Israel, Hamas, e agora Israel, agora Irã entrando também forte aí, e a gente cada vez vê um cenário pior nesses conflitos, né? A gente não vê assim um horizonte ali, ó, vai se resolver. Não, pelo contrário, infelizmente. Mas a pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte: tu estava falando que o dólar agora parece que está num patamar um pouco mais realista, né? Só que a gente não vê ainda, por exemplo, a pesquisa Focus indicando, não sei quanto é que eles vão ter que revisar provavelmente, né? Né? Já revisaram essa semana. revisaram para quando? Eu Mas não me revisaram lembro. pouco, 4,97, né? 4,9.
de 4,90. 4, de 4,95 para 4,97 em 2024. Mas aí Mas, que a questão. mas se continuar por um pouquinho mais o dólar, assim, cada vez a gente vai ver essa pesquisa Focus elevando mais ainda. Em algum momento, talvez, vire um consenso no mercado mais perto dos 5, talvez. O especialista é tu, eu estou colocando a minha opinião de jornalista, no caso. Então, me parece que a gente teria um pouco de espaço para o dólar corrigir, pelo menos até uns 5,11, que seria, se você pegar aquele lá de junho de 2020, e 23, e você olhar, desculpa, perdão, vamos falar de agosto, se olhar esse Agosto, fundo de agosto, agosto, agosto está aqui, ó. e Fundo você aqui. olhar esse topo que nós temos aqui, que fechamos essa semana em 5,300 quase. Você olha que tem um canal, né? A gente fecha um canal assim longo, certo? Uhum. Se traçar uma E, linha aqui, eu não vou isso. traçar. E Se se tu você traçar uma e se linha traçar aqui, uma linha média, nós vamos parar no 5,11 mais ou menos o contrato spot. Por que que eu falo linha média? Por que que eu falo numa linha média? Porque a gente pensa que quando há uma correção, pelo menos talvez bata no preço médio, certo? certo? Tá? Ele pode bater, não é o fundo desse canal, né? Mas o mais provável que vá pelo menos até a linha média. Depois retorna, faz um pullback e volta, né? Correndo. Mas no horizonte distante, esse dólar aponta para cima, ok? Agora o pessoal fala, vai voltar para os R$ 5. Pela situação fiscal hoje, pela iniciativa do Banco Central de afirmar que possivelmente desculpa, o Banco Central dos Estados Unidos informar que talvez não vai ser um pouco mais prolongado esses juros altos, se não corta juros lá, aqui no Brasil tem que cortar menos para a moeda não sentir mais, ok? Porque não dá para Sim, cortar meio ponto percentual, que vai elevar mais a moeda. Aquelas distâncias de juros. Se o Banco Central do país, do Brasil, já vem falando que talvez seja 0,25 na próxima reunião. A próxima reunião vai ser de dia 7 para 8, decisão dia 8 de maio. Só que dessa vez não tem convergência de decisões na mesma semana, não existirá a super quarta. Teremos Fed do dia 30 de abril ao 1º de maio, não poderíamos ter no Brasil porque é feriado, Copom na semana seguinte. E aí o que que acontece? Copom tem um pouco de espaço para avaliar a decisão do Fed, certo? Um pouco mais de tempo, porque essa reunião começa na terça, né? Então, como ela começa na terça, eles já estão na terça-feira decidindo coisas que eles já tinham visto lá atrás. Não é esse voto dos 9 do Copom. Então, eles já vêm falando que é possível que as talvez, já o mercado vem falando, não eles, perdão. O mercado vem falando que 0,25 já é uma possibilidade, talvez seja necessário, porque se o Fed não corta juros e não vai conseguir, e vê esses juros longos por mais tempo, porque não consegue convergir para a meta de 2% de inflação e não está conseguindo fazer isso, o que que acontece? Vão ter que. Aí a única forma de manter um pouco a moeda controlada aqui também. Então, é, é, sem falar que pode vir a ata do Fed, pode vir declarações do Jerome Powell lá, né? E que acabem alarmando ainda mais as coisas e talvez o cupom tenha que repensar algumas coisinhas aí, né? Mas Tem é um, interessante, um- interessante. o Roberto Campos está atento a esse processo aí, tá, ele afirma isso, né, que a situação está bem, eles estão bastante atentos à situação externa, porque nos indicadores do país aqui a situação não é, nós estamos com PIB crescente, de uma certa forma, né, IPCA até de uma certa forma controlado. Agora, o que nós não temos é uma situação fiscal bem definida. Isso é E um problema. para 2025, para que a gente consiga zerar o déficit, o governo tem que gerar mais 50 bi em cima da arrecadação. Vai chegar no bolso da gente, eu acredito, isso aí. Mas, e nem vai conseguir, talvez, certo? Porque você tem a briga de impostos dos estados, e você tem servidor que quer reajuste, é um universo aí que. Mas aquela coisa, né? É complicado um pouco, mas vamos lembrar que em 2022 nós tivemos superávit, não foi pouco, 120 bi de superávit.
ok? E mesmo que nós tivéssemos tido precatórias para honrar, talvez a gente já tivesse fechado o ano com superávit, tá? Tudo bem. Mas, assim, falando do dólar, para a gente encerrar, esse processo que eu diria, é, é, eu acho que há possível uma correção, pode corrigir. Eu vejo um suporte muito forte nos níveis que a gente está agora, está resistindo. Tá? Agora, você me falar que esse dólar vai voltar no dígito 4, não, não acho. Eu particularmente, a situação do mercado hoje, acho irreal fazer isso aí, sabe? É Diga. porque assim, né, Lucas, fazendo uma analogia, não vou dizer grotesca, mas uma analogia simplória, né? A economia não é que nem um carro de Fórmula 1 que vem a 350 na reta e dá uma freada para 60, né? Nós somos uma grande embarcação, né? Um Titanic, ou maior que É, isso, e para diminuir a velocidade não é bem assim. Então, o que acontece? Houve muitos elementos que tu citou desde o começo do nosso programa que complicaram essa situação para pressionar o dólar para cima. E coisas que não vão ser de uma hora para outra que vão mudar. Questão geopolítica das guerras não vai mudar de uma hora para outra. Infelizmente, não vai mudar. A questão fiscal do Brasil é complicado também de mudar de uma hora para outra, né? E essa questão da inflação americana e da condução dos juros dos Estados Unidos só vem vindo elementos que indiquem que vai ser mais para frente o início do ciclo de cortes. Então, não tem assim como a gente imaginar que haja uma pressão muito forte para o dólar cair dentro desses elementos. Essa é a minha opinião. Eu queria que tu concluísse colocando aí o que tu imagina de tendência é, para o nosso próximo papo de câmbio daqui a mais ou menos 2 semanas. A gente vai falar nesse dólar em quanto, Lucas? é assim, ó, eu não vejo que o dólar saia desse patamar de 5,11, que seria o preço médio, a, a perder de vista, não sei, pelo menos, sabe? E é o que você falou, Alessandro, eu sempre avalio o nosso país como uma empresa, né? Que você tem que apresentar números positivos, né? Você não vai ser um investidor investindo numa empresa que está dando prejuízo, certo? Isso reflete no mercado, né? Então, assim, mesmo que seja favorável, às vezes, um dólar mais alto, você colocar dinheiro no país, eu falando em investimento direto, tá? Não falando em bolsa agora, investimento direto mesmo, né? É, é, da mesma forma, você fica um pouco receoso com a situação meio desse déficit fiscal, porque vai refletindo no desequilíbrio das contas do país e vai refletir também na sua segurança dentro do país, né? Então, é isso que eu vejo. De fato, o Brasil nosso real sempre é a moeda que mais oscila quando tem essas situações de altos e baixos, né? Nós somos tradicionalmente uma moeda muito volátil. Então, esperar uma venda absurda que traz o dólar para baixo dos 5, não, eu acho que 5,11 é cabível. 5,10, 5,11, eu acho que é cabível. Eu acho que é uma correção dentro da normalidade. Mas perante Ah, as fundamentos, tecnicamente, abriu um gapzinho aqui, a gente sabe que em algum momento o mercado fecha isso aqui, né? Um gapzinho entre é, 5 e 11. é, É o que tu está falando. mas é isso aí. É isso aí que eu acho que é possível, né? Mas, por enquanto, o mercado está segurando. O que o mercado está dizendo assim, olha, desse nível aqui a gente não quer baixar, porque não tem por que baixar, certo? É isso, Alessandro, eu vejo dessa forma. E o dólar, aquela velha história, o dólar se fortalecendo perante as outras moedas do mundo, né? DXY 106 pontos. Quando a coisa pega, o pessoal corre pro dólar, né? Verdade, Lucas. Bom, o nosso papo de câmbio ficou um pouco mais longo hoje, mas justificava, né, Lucas? Porque foi uma puxada muito forte do dólar, e o dólar mexe com tudo, mexe com os nossos mercados agropecuários, que é onde Safras atua, no nosso campo de jogo. Então, era preciso a gente colocar bem todas as explicações, elementos e tendências. Bom, a gente vai encerrando, então, o nosso papo de câmbio de hoje. Eu só tenho meus recados finais de sempre, né? Que nossas redes sociais estão na descrição do vídeo e tem na descrição também do vídeo a lista de eventos, cursos, lives, o que tiver de eventos tem ali
de safras para você clicar, se inscrever, buscar mais informações. Também tem na descrição do vídeo, né, como chegar até o Lucas Berti. Lucas, dá o teu. Diz aí o que o pessoal pode encontrar entre os teus serviços aí, nessa área de câmbio. Claro, Alessandro. Bom, normalmente a minha parte ela é relacionada à parte de pagamentos e recebimentos em moeda estrangeira. A gente trabalha com em torno de 35 moedas, e ela é voltada mais para um mercado um pouco mais de volume de operações. Então, eu pago e recebo importação e exportação, faço remessa, os recebimentos de serviços financeiros. Também a gente trabalha com investimentos, né? O pessoal que faz investimento no exterior, ou o pessoal que traz para investir no mercado brasileiro, ou aporta capital também de algum investidor para a empresa aqui no país, enfim, são diversos serviços, Alessandro. E também isso no câmbio pronto, que a gente faz também a parte de câmbio futuro, né? Aí envolve praticamente proteger o cliente, né? Da oscilação do dólar, como aconteceu recentemente, a gente acaba fazendo as chamadas travas, né? O chamado hedge cambial, o NDF, tá? E também os financiamentos. A gente oferece crédito também na parte de câmbio, ou seja, a gente financia para o cliente também o pagamento da sua carga lá fora. A gente tem diversas frentes para trabalhar no dólar. Pode contatar, me procurar e me fazer a consulta, porque a consulta ela não custa nada. Na verdade, meu trabalho envolve a negociação em si. E com certeza, qualquer necessidade, eu estou à disposição. Aí o pessoal que tem interesse, tá? Maravilha, Lucas. Um abraço para ti, muito obrigado. Bom final de semana aí. Obrigado, Alessandro. A mesma coisa para você.